Irmãos, paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos aqui para louvar a Deus com essas canções, com o nosso coração, glorificando nosso Deus que é poderoso, digno de todo louvor, de toda adoração. Que bom que você veio aqui nessa noite, que bom que você está participando também conosco pela internet. Que Deus esteja abençoando você rica e poderosamente. Pega a sua Bíblia, por gentileza. O presbítero Valmir já nos avisou, já nos falou. Estamos com adolescentes, jovens em acampamentos. Teremos as crianças também. Você que está aqui hoje pela primeira vez, já foi falado, mas você é muito bem-vindo. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Hoje pela manhã tivemos um momento bem especial aqui. Palavra do Senhor para o nosso coração. Nós queremos repartir uma porção bíblica. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, vai nos falar sobre um discípulo chamado Ananias. Diz assim a palavra de Deus: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Essa é a palavra do Senhor. Você pode fechar os olhos e orar comigo. Senhor, quero apresentar aqui o nosso coração, Senhor, nessa noite, diante das palavras, dos louvores, dos cânticos, da expressão, Pai, de oferta, meu Pai, colocada diante do Senhor, tanto de lábios, de coração, como em quantia de dinheiro. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de todos nós. Aqueles que estão aqui, que hoje se dispuseram a vir, meu Pai, mesmo diante da chuva, mesmo diante de algumas coisas, estão aqui. Eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é digno. Que o Senhor esteja colocando essa tua palavra no nosso coração, e o teu Espírito que se move entre nós, que nos traz, meu Pai, certeza, que convence o nosso coração temeroso, cheio de dúvidas, cheio de inquietações. Nosso coração, meu Pai,
que indaga muitas vezes, o Teu Espírito é que nos convence. É o Teu Espírito que tem liberdade nessa noite para falar, para manifestar, para agir, para nos convencer da Tua vontade, da Tua verdade. Por isso, Senhor, se existe alguma coisa que tenta o nosso coração, a nossa mente a se dispersar, eu peço que o Senhor venha repreender e que o Senhor esteja colocando o nosso coração, nossa mente, o nosso ser aqui, totalmente nesse lugar, na Tua presença, para que o Senhor continue manifestando sobre nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem coisas assim que você lê na palavra de Deus que são coisas extraordinárias, espetaculares. Coisas que, se não tivessem sido registradas, certamente nós não acreditaríamos. Quando nós lemos o capítulo 9, a partir do primeiro verso, nós vemos a bem conhecida conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem perseguidor da igreja. Ele perseguia de forma muito veroz e de forma muito forte os cristãos, aqueles que proclamavam e aqueles que anunciavam o nome de Jesus. Então ele saía de cidade em cidade, sinagoga a sinagoga, casa a casa, procurando todo tipo de homem e mulher que se identificava com Cristo e falava que era do caminho, que era um dos discípulos de Jesus. Mas esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para que ele pudesse ir até uma outra região, um pouco mais longe de Jerusalém, algo que lhe custaria uns 3 dias de viagem. E ele pede essas cartas ao sumo sacerdote e essas cartas é para que ele pudesse entrar nas casas, nas sinagogas e pudesse procurar os cristãos para que pudesse prendê-los, encarcerá-los e deixá-los ali em um lugar onde eles não pudessem mais, pelo menos, professar a sua fé. E a palavra de Deus vai nos mostrar no capítulo 9 que quando ele estava no caminho, ele estava indo rumo a Damasco, ele tem uma experiência muito poderosa, uma experiência marcante. Algo aconteceu na vida desse Saulo. Ele viu, uma luz que lhe cercava. Ele estava acompanhado por alguns homens e ele caiu em terra. Alguns dizem, a gente está acostumado, ele caiu do cavalo, mas não tem cavalo nenhum aí nesse texto, A gente supõe que tenha um cavalo, porque era costume e também pela distância. Mas ele caiu em terra e sem saber o que estava acontecendo, porque ele estava tendo um encontro ali, ele começa a ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Por que você me persegue, Saulo? E ele, sem saber de onde vinha aquela voz e quem estava falando com ele, diz: mas quem és tu, Senhor? E aí o Senhor diz: sou eu, Jesus, quem você persegue. Sou eu esse que você persegue, Saulo. Então, naquele dia, de uma forma muito dramática, de uma forma muito clara, ele teve um encontro com Jesus e Jesus falou para ele que ele deveria se levantar, ir até uma outra cidade e ficar ali. Alguns homens ajudaram Paulo para que ele chegasse até aquele lugar, mas Paulo perdeu a visão. E a Bíblia diz que Paulo, ele, nesse processo de conversão, de encontro com Deus, de encontro com Jesus, de forma veemente, onde ele é confrontado com o seu pecado. Você me persegue, Paulo. Esse é o seu pecado, é o seu problema. Eu sou Jesus a quem você persegue. Outra coisa que a gente percebe na conversão de Paulo é que ele
pergunta: quem é, Senhor? E Jesus, a conversão dele é uma conversão que ele tem um encontro com Jesus. Então ele fica sem saber o que fazer, e alguns homens vão ajudar Paulo a chegar até aquela cidade de Damasco, até aquele lugar. Esse é o pano de fundo. O pano de fundo é que Paulo se converteu, teve um encontro com Jesus, aquele a quem ele perseguia. Quem ele perseguia o encontrou na estrada de Damasco. Ele está cego, não sabe o que está acontecendo, porque as conversões são assim mesmo, e algumas coisas obscuras acontecem. Aí no verso 10, a gente leu essa história de um discípulo. Havia um discípulo chamado Ananias, que é um homem desconhecido até agora. Ninguém sabia quem era esse Ananias. Esse Ananias não é um homem famoso, não é um homem que tem muitas histórias sobre ele, mas ele aparece aqui especialmente na história de Paulo. E ele foi muito importante no processo de conversão de Paulo, porque Deus fala com Ananias. Deus levanta um homem, um discípulo, que é anônimo até aqui, que não tem histórico dele na palavra de Deus, mas Deus fala com esse discípulo e revela sobre ele, fala com ele numa visão, e conversa com ele nessa visão, e começa a ter um diálogo entre Deus e Ananias e Deus, para que pudesse auxiliar no processo de conversão desse homem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo que nós conhecemos. A história de Paulo vai nos mostrar, queridos, de forma bem clara, simples, que não há homem duro o suficiente para que possa ser amolecido pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há homem duro, carrasco, não há pessoa humana que nós podemos dizer: essa pessoa dificilmente, ou eu acho que ele nunca vai se converter. A história de Paulo está aqui na palavra de Deus para nos mostrar que nada pode resistir o poder do nome e do sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus. E como a igreja estava sendo levada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava movendo a igreja estava crescendo, muitos estavam sendo alcançados. Deus vai alcançar esse homem Saulo. E nesse processo de alcance, e nesse tempo de alcance, Deus vai usar esse homem Ananias. Esse Ananias aqui não é aquele outro do capítulo 5. Esse é um Ananias discípulo. Esse discípulo que deixa ser usado por Deus. Esse discípulo que se coloca nas mãos do Senhor depois de ter uma revelação, uma visão, uma experiência. Porque da mesma maneira que Paulo teve uma forte experiência com Deus, que mudou a sua história, mudou a sua vida, Ananias também tem uma experiência com Deus. É muito interessante, porque as experiências que nós temos com Deus, ela nos leva sempre a fazer algo que Deus quer que façamos. Muitas vezes nós pedimos experiências com Deus simplesmente porque queremos tê-las, simplesmente porque queremos guardar na nossa lista de vida cristã. Eu tive uma experiência, eu tive algo com Deus forte. Mas experiências com Deus sempre vão acontecer para mudar a sua história, para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida e para impulsionar, para tirar você do lugar, para que você faça algo para outra pessoa. Esse Ananias aqui, queridos, é um homem que se deixou ser usado por Deus, né? Ele está ali como discípulo, e a gente vai perceber aqui nessa história, né, contada aqui, ministrada no seu coração, como é que é a nossa vida quando a gente se deixa ser usado por Deus. Essa história é muito interessante, e a gente vai olhar aqui como ele foi importante na vida de Paulo,
como esse homem foi precioso na vida de Paulo, como nós podemos ser importantes na vida de alguém que tem um encontro com Deus, ou que pode ter um encontro com Deus como Paulo teve, como nós podemos ser usados por Deus como discípulos de Jesus, como Ananias era um discípulo de Jesus. Note o verso 10, né? E o verso 11, que ali havia um homem chamado Ananias, um discípulo. O Senhor chamou nessa visão, e ele logo vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Respondeu ele rapidamente: eis-me aqui. E essa história de Ananias, quando ele se coloca e diz eis-me aqui, ela vai mostrar, queridos, em primeiro lugar, de forma muito clara e simples, que Deus pode usar até mesmo o cristão mais desconhecido, né? O cristão mais desconhecido, a pessoa que muitas vezes não é que ela seja, mas muitas vezes nós nos colocamos numa posição em que nós nos achamos não merecedores, pequenos demais. Isso é nós que pensamos. Mas Deus, na sua graça e infinita misericórdia, pode usar mesmo nós, os cristãos mais desconhecidos. A gente olha a história da conversão de Paulo, algo poderoso, Paulo pregando em tantos lugares. Inclusive o evangelho chega até nós por conta de um homem chamado Paulo. Mas a gente vai perceber que Ananias, esse simples discípulo, teve um papel importantíssimo na conversão do maior apóstolo do cristianismo. Esse homem, né, vai nos mostrar que existem pessoas desconhecidas por detrás da história de homens conhecidos que influenciaram e influenciam a história. Muitas vezes nós enxergamos homens que são homens com muito reconhecimento, mas sempre existiu uma Ananias, sempre existiu alguém que fez um convite, sempre existiu alguém que lhe falou uma palavra para que esse homem, que é o Paulo, o reconhecido, o grande apóstolo Paulo, né, sempre existiu um Ananias na sua história. E Deus é tão maravilhoso que Deus mantém os registros e providenciará que você que se coloca na presença de Deus, você que se coloca como servo, seja recompensado. A palavra de Deus, de forma muito simples e clara, nós vamos perceber em Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, o verso 10 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudar. Ou seja, Deus não se esquece, Deus recompensará o nosso coração. Mas Ananias, queridos, quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele ouve o Senhor, naquela visão, Ananias vai ouvir e ele vai se prontificar. Ele demonstra prontidão depois de uma visão com Deus. Ele se prontifica. Essa visão não pode ser uma visão, só uma visão boa, só uma visão gostosa, só algo que nós falamos assim: nossa, eu tive uma visão com Deus. Quando ele percebe que Deus está falando com ele, e Deus fala: Ananias, ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ele se dispõe, ele se coloca, né, à disposição da vontade de Deus. Então Deus vai falar com ele, Deus vai ministrar a palavra ao coração de Ananias, e ele se prontifica, ele se coloca, ele se dispõe. A atitude de se dispor para com Deus, provavelmente, queridos, é uma das atitudes mais importantes da vida cristã. Porque muitas vezes, quando nós falamos e pensamos em ser usados nas mãos de Deus, nós colocamos uma lista de coisas que para nós é muito mais importante do que se prontificar, do que se dispor a Deus. A gente logo coloca
diante de Deus, na lista de que, Senhor, eu tenho que me preparar mais. Senhor, eu tenho que fazer mais. Não que isso não seja importante. Não que o preparo, não que o tempo, não que essas coisas não sejam importantes. Mas Deus, Ele sempre vai agraciar o coração de homens, mulheres que se prontificam, se colocam na prontidão, se colocam à disposição. E a gente pode pensar assim: talvez a habilidade seja muito mais importante, o preparo, como eu já disse, mas não é. O que Deus quer, em primeiro lugar, é o eis-me aqui, Senhor. É a disposição do nosso coração. É dizer para Deus: Senhor, eu não sei como será. Como será? Eu não sei, e provavelmente eu não sou o homem mais habilidoso, preparado, mas eu estou à disposição do Senhor. Eu estou pronto aqui para que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor quer. Então foi uma espécie de eis-me aqui, ou estou aqui, fala que o teu servo ouve, que Deus ouviu de um rapaz, de um moço chamado Samuel. Quando ele ainda estava no templo com Eli, ali sendo cuidado pelo sacerdote, e Deus, vendo que o povo estava longe da sua presença, começou a falar com aquele menino, dizendo: Samuel, Samuel. Até ele não estava entendendo, mas quando ele percebe, e o sacerdote percebe que era o Senhor, ele diz: estou aqui, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então muitas vezes nós humanamente não nos sentimos preparados, mas precisamos estar dispostos a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós provavelmente não iremos nos sentir preparados, mas precisamos nos colocar diante de Deus, diante do Senhor, como pessoas que podem ser usadas na presença de Deus. Foi um eis-me aqui que o profeta Isaías, após uma visão, que o trouxe de volta para o seu propósito, para o qual ele foi chamado ser o profeta, o grande profeta messiânico. Então, foi diante de um encontro com Deus, que o fugitivo Moisés, ao perceber a glória do Senhor, ao ouvir o seu nome, Moisés, Moisés, e ele percebeu que Deus estava naquele lugar, então ele diz: eis-me aqui, Senhor. Todos esses homens tinham as suas indagações, todos esses homens tinham as suas restrições, todos esses homens tinham as suas reservas, mas eles ousaram dizer: eis-me aqui. Eles ousaram se prontificar e se colocar diante da presença de Deus, para que Deus pudesse usá-los, para que Deus pudesse tornar o nome dele poderoso nessa terra, através de homens como ele. Mesmo que diante das nossas limitações, mesmo diante do medo, foram adiante e se tornaram instrumentos de Deus. Foram adiante e se colocaram. Então quero dizer para você, nessa noite, a atitude de prontidão de Ananias nos ensina que a única coisa que Deus espera de nós é que nós estejamos dispostos a ouvi-lo nessa noite. O que Deus espera de você nessa noite é que você esteja disposto a ouvi-lo, que você esteja disposto a se colocar na presença dele, que você esteja disposto a colocar-se na presença dele, a ouvir e reagir à vontade de Deus. Então a obra de Deus exige coração aberto, porque eu não posso me acostumar com o sagrado, não posso me acostumar com esses bancos, não posso me acostumar com a minha rotina, onde eu não abro espaço para que Deus use a minha vida. Deus sempre vai quebrar a nossa rotina, Deus sempre vai nos tirar do lugar seguro que nós achamos ter, porque Ele vai fazer a obra dele
na nossa vida e por intermédio de nós. Então o que Deus quer? Que além de disposição, tenhamos disponibilidade de tempo, disponibilidade, com a percepção do projeto de Deus. Então qual que é o projeto de Deus para você, querido? Para a sua casa, para a sua família? Qual é o projeto de Deus para você nesse ano de 2024? Deus quer usar você. Tenha disponibilidade com isso. Tenha disposição também e prontidão para ouvir a voz. Muitas vezes nós falamos, nós cantamos que queremos ouvir a voz de Deus. Quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, que muitas vezes se apresenta como algo que para nós é um grande desafio, como depois que Moisés morreu e o povo estava lá, Deus levantou um homem chamado Josué que já andava com Moisés, e Josué estava com muito medo, é óbvio, mais de 1 milhão de pessoas ali com ele, e ele precisava levar esse povo até a terra prometida. Então Deus disse para Josué: dispõe-te hoje, e passa esse Jordão. Existe um grande desafio. Você está com medo, você tem temores no seu coração, mas o que eu preciso que você faça é que você se disponha. O que eu preciso que você faça é que se coloque na minha presença, porque se você se colocar à disposição de mim, na minha presença, se você se colocar diante de mim, eu vou fazer grandes coisas na sua vida, Josué. Eu vou levar esse povo a atravessar o Jordão. Sabe, queridos, não pense que é você que vai abrir o Jordão. Não pense que sou eu que vou abrir o Jordão. A única coisa que Deus quer é que nós nos dispomos. A única coisa que Deus quer é que nós venhamos se colocar diante dele, porque quem faz o milagre, quem faz o sobrenatural, ou quem vai fazer algo extraordinário é o Senhor. Então não fique pensando nessas possibilidades que são nossas, são humanas. Mas Ananias vai nos mostrar que além da disposição, a segunda coisa que a gente vai perceber no texto bíblico, nós estamos aqui no capítulo 9, a partir do verso 10, já vimos aqui o verso 10, Deus vai nos mostrar através dessa história. A segunda coisa que nós aprendemos com essa experiência é que nós não devemos ter medo de obedecer à voz de Deus. Nós não devemos ter medo. Gente, é difícil, né? Porque quando a gente ouve Deus e o que Deus quer fazer, é natural que o nosso coração, ele estremeça. E não foi diferente com Ananias. Quando Deus apresentou para Ananias qual seria a sua missão, Ananias se coloca diante do Senhor naquele diálogo e ele apresenta as suas objeções. Mas isso também aconteceu com Moisés. Moisés, você vai levar esse povo, vai tirar esse povo aqui do Egito, vai levar para outra terra, o qual eu mandarei. E Moisés vai apresentando diante do Senhor as suas desculpas, apresentando diante do Senhor os problemas. E quantos outros homens fazem isso na palavra? Então, por mais difícil que ela aparentemente se demonstre, por mais difícil que isso se demonstre, se Deus falou, Ele vai providenciar a maneira para que você faça essa obra. Por mais difícil que seja, aparentemente, para o seu coração, para o meu coração, se Deus falou com você, e eu acredito que Deus fala conosco, e Ele está falando nessa noite, Ele vai providenciar maneiras para que você faça a obra de Deus. Olha, Ananias vai apresentar e dizer: Senhor,
Ele tem razões, objeções, né, claras. Esse Paulo, Senhor, ele vem lançando os cristãos na prisão, maltratando todos aqueles que se declaram discípulos de Jesus. Senhor, esse Paulo não é flor que se cheire, não. Esse Paulo que o Senhor está querendo que eu vou lá e ponha as mãos sobre ele, ore por ele para que ele volte a ver. Esse Paulo aí, Senhor, eu não acho que ele pode se converter, não. Será que o Senhor não está enganado? E quem é esse Saulo, não? Será quem é esse homem? A gente vai apresentando como Ananias, muitas vezes, as nossas objeções diante do Senhor. E Ananias oferece suas objeções a Deus. E essas indagações não são atos de desobediência. Não, são objeções que acontecem com a gente. Porque muitas vezes Deus vai falar com a gente, Deus vai ministrar o nosso coração e a gente não vai entender perfeitamente ao primeiro momento. E aquilo que nós estamos ouvindo de Deus pode parecer tão difícil, pode parecer tão complicado, tão incômodo para o nosso coração, que a gente vai querer argumentar com Deus. A gente vai querer chegar diante de Deus e fazer um acordo com o Senhor. Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que é isso mesmo? Será que eu devo pregar para esse Saulo? Será que eu tenho que levar a palavra para esse Saulo? Deixa esse Saulo cego mesmo. Ele já fez tanto mal para a gente. Deixa ele lá. Deixa ele lá, deixa ele tranquilo. Deixa ele na dele. Deixa ele pagar pelas coisas que ele fez. Não é assim. Mas a gente vai perceber que além das indagações, das objeções, Ananias é um homem obediente. E é muito característico, né, a gente perceber em homens de Deus que a gente apresenta muitas vezes as nossas objeções. Sabe por quê? Porque normalmente as objeções estão ligadas à nossa compreensão humana da missão. A gente não consegue pensar como Deus pensa. E quando Deus fala com você, quer seja um projeto, plano para você, pessoal, quer seja um sonho ou uma missão como essa de Ananias, de alcançar uma pessoa tão difícil como Saulo para o Evangelho, ajudar na conversão, nós pensamos na nossa dimensão. Dificilmente nós imaginamos a dimensão de Deus. Então, como nós só pensamos na nossa dimensão, quando Deus fala com a gente e nos diz, isso vai acontecer, o que a gente fala, irmãos? Está comigo aqui? A primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte: como? Como? Porque o como é nosso. Como é que isso vai acontecer? Coisa simples, corriqueira da sua vida. Deus diz algo para você e de certa forma, mesmo que muitas vezes duvidando, porque a gente é assim, Deus fala no seu coração e aí você olha a palavra, vê que tem tudo a ver com a palavra e um projeto para a sua casa. Só para você entender de forma muito clara. Um projeto de Deus para a sua casa, para a sua empresa. E aí você sabe que Deus está falando com você. E aí Deus fala com você, eu vou fazer algo que é muito grande para você. Aí você fala assim, será que esse negócio é de Deus mesmo? Como é que isso vai acontecer? Como é nossa, a gente não consegue entender a dimensão de Deus. Quando Deus começa a falar com Ananias, olha, Ananias, vai lá eu vou te mostrar um homem aqui, Saulo. Ele está na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Você vai até lá, você vai impor as mãos sobre ele. E ele está cego, ele não está vendo. E ele será curado através das suas mãos. Ele será um grande homem nas minhas mãos. E ele vai sofrer muito pelo meu nome. Mas ele fica pensando, como é que esse homem pode se converter? Como é que isso pode acontecer? Porque essa é a nossa dimensão.
É assim que a gente pensa. E muitas vezes Deus está apresentando coisas para nós. Deus está colocando projetos no nosso coração. Quer ser projetos pessoais ou projetos de evangelismo na cidade, como nós estamos falando nesses últimos dias. Um projeto grandioso, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo evangelho aqui nessa cidade, através da Casa de Paz. Mas muitas vezes a gente fica pensando, mas como isso vai acontecer? Será que essa pessoa pode se converter? Será que essa pessoa pode se entregar? Ele é tão duro, é tão difícil. Esse homem é tão complicado, essa mulher também, são tantas coisas. Irmãos, o como é nosso. Mas a ordem é de Deus. E se Deus disse para você, faça. Porque o meu como é a nossa indagação, as nossas objeções só podem ser vencidas na presença de Deus. Então não se preocupe com como vai acontecer, não se preocupe com essas coisas. O como é nosso, o como nos incomoda. A gente vai perceber a história de homens, assim como eu já falei, Moisés, mas existem muitos outros. Quando Deus chama um menino ainda, Jeremias, e Deus fala com Jeremias. Jeremias foi um grande profeta de Deus. Nós já sabemos da história de Jeremias. Mas ele era um menino de 7 anos, 8 anos. Ele era muito jovem ainda. Ele era muito rapazinho, né? Tinha menos de 10 anos de idade. Então quando Deus fala com Jeremias, Jeremias, você vai ser um profeta para as nações. Deus, eu vou usar você, Jeremias. Aí Jeremias ouve a palavra de Deus e ele apresenta seu como. Porque é assim. O capítulo 1, verso 7 e 8 diz: quando Deus chamou o menino Jeremias para ser um profeta para as nações, ele também disse que não sabia falar. Eu nem sei falar. Como é que eu vou? O senhor está dizendo que eu vou ser profeta, mas eu nem falar sei, eu sou um menino. É o como nosso. É a nossa objeção, é a nossa dificuldade, é o nosso empecilho, é a nossa natureza, é a nossa maneira pequena de pensar, de forma muito humana. E a gente apresenta isso para Deus, né? Como Maria, dentro de você será gerado um menino, ele é o Filho de Deus, o Messias. E ela já chega e fala assim, mas como isso vai acontecer? Porque o como é nosso. A gente é assim. Aí o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo o poder do Altíssimo te encontrará. Você não consegue pensar nessa via. Na via sobrenatural, na via de Deus, na via que não é humana. O como é nosso, mas o que Deus vai fazer é diferente, só Ele que faz. Então, Jeremias chega e fala, eu nem sei falar. Contudo disse Deus, não diga isso, Jeremias. Não diga que não posso, que não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está apresentando seus comos, suas dificuldades, suas indagações. Eu tenho problema com isso. Eu acho que sou muito tímido. Eu acho que eu não sei falar. Eu acho que eu tenho dificuldade de fazer. Eu acho que eu não tenho tempo. Como é que eu vou ter? Eu não tenho influência. A gente apresenta isso, mas Deus não se limita aos nossos comos. Deus não se limita às nossas indagações, à nossa pequenez de pensamento. Deus está dizendo para Jeremias, sabe o que é o mais importante? Eu estou contigo. Eu estou com você. Eu vou com você. Você vai enfrentar muitas coisas, mas eu estou com você. Você está apresentando isso, eu vou com você. Eu vou levar, eu estarei com você. Então, quando Deus nos dá uma ordem, lembre-se, Deus trabalha no nosso coração. Mas Deus vai trabalhar
Toda vez que Deus trabalha conosco, Deus nos dá uma ordem, Deus trabalha dos dois lados, irmãos. Essa história vai nos mostrar que Deus trabalha dos dois lados. Você está comigo aqui? Da mesma maneira que Deus está trabalhando com Paulo, o perseguidor, o endurecido, o homem que era voraz nas suas atitudes, né? Deus está falando com esse Ananias, Deus está trabalhando com Ananias. Então, da mesma maneira que Deus está trabalhando com Ananias, ali naquela visão, Deus também está trabalhando com esse Paulo endurecido na sua conversão, através, né, naquele tempo que ele passou 3 dias na sua cegueira. Agora Ananias é obediente, é um instrumento de Deus. Por isso que nós precisamos, queridos, acreditar que da mesma maneira que Deus está trabalhando com você, da mesma forma que Deus vai trabalhar com você, da mesma maneira que Deus vai trazer convicção, pela sua obediência, se colocando, se prontificando diante do Senhor, para que pessoas sejam salvas através da sua vida, Deus também trabalha lá do outro lado. Deus também trabalha na outra ponta. Deus trabalha com a outra pessoa. Deus está falando com Ananias, mas Deus está trabalhando com o apóstolo Paulo. Deus está dando uma visão para Paulo, de maneira que quando ele também está orando, Paulo está orando, e ele já sabe que Ananias vai chegar lá. Ele já sabe que Ananias vai impor as mãos sobre ele, e ele sabe que ele voltará a ver. Então não pense que só você vai ser trabalhado, que só você está sendo trabalhado. A outra ponta também está sendo trabalhada. Então Deus, Ele contrabalanceou um grande milagre público. Paulo foi, né, teve um encontro com Deus. Mas essa história vai nos mostrar que assim como o capítulo 9 começa tendo algo público, poderoso na vida de Paulo, é necessário que haja uma junção. É necessário que haja uma junção de duas coisas. A mão de Deus empurrou Saulo. A mão de Deus, né, tirou Saulo da sua posição elevada. Mas Deus usou a mão de um homem como Ananias para oferecer a Saulo aquilo que ele mais precisava. Presta atenção. O milagre da conversão, o milagre das portas abertas, o milagre que você precisa, o coração endurecido que pode ser convertido, só pode acontecer pelo poder de Deus. Isso não é você que faz, não sou eu que faço. Não pense que as suas palavras convencem um homem e você, o fulano de tal foi convencido por mim. Não pense. Isso é extraordinário que acontece em Damasco. Mas Deus precisa de um homem simples chamado Ananias. O milagre é de Deus, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes nós estamos orando, Deus converte, Deus faz, e Deus faz. Mas Deus precisa de homens simples, dispostos como Ananias, obedientes, como Ananias. Homens que se colocam à disposição de Deus, de forma obediente, mesmo com as suas objeções e medo, se colocam diante de Deus e ouve Deus falando, vai rapaz, vai, eu estou falando, você vai. E ele foi, ele vai a si mesmo. Então essa é a experiência, para a gente finalizar, de Ananias. Ela vai nos ensinar que Deus precisa de homens assim, como nós. Anônimos, simples, homens que precisam, que simplesmente se colocam à disposição de Deus, para que Deus faça uso da nossa vida, para alcançar outros homens, como Paulo e quantos outros homens.
deles. Deus usou um discípulo obediente. Então a experiência de Ananias nos ensina que jamais devemos subestimar o valor de uma pessoa levada a Deus. Olha para mim aqui. Você acha que até Deus falar com Ananias, mesmo Deus falando com Ananias ali, verso 15, 14, 15, Ananias tinha a dimensão de quem seria o apóstolo Paulo para o mundo? Você acha? Não. Sabe quando Ananias vai aparecer na Bíblia de novo? Nunca mais. Você não vê mais os grandes feitos de Ananias. Agora vamos pensar, ele foi um homem importante ou não? Ele foi uma pessoa importante ou não? Então, da mesma forma que Deus usou grandes homens como Pedro e Filipe para pregar para multidões de pessoas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Ananias foi enviado para falar apenas um homem, Paulo, que foi capaz de ganhar muitos para Jesus. Cidades inteiras, regiões inteiras. Sabe, querido, preste atenção. A história de Ananias vai nos mostrar como nós devemos acolher mais, como nós devemos olhar mais. A história de Ananias e dos homens que estavam com Paulo no caminho de Damasco vai nos mostrar que existem muitas pessoas cegas que conheceram Jesus, que conhecem Jesus, que ouvem a palavra de Jesus, mas ainda estão tateando, porque não sabem o caminho. Então é necessário que você pegue pelas mãos e leve essas pessoas até Cristo. Existem muitas pessoas que entram aqui, que chegam nos nossos pequenos grupos, que têm motivações, têm vontade, mas não pense nós, de forma enganada, que essas pessoas já sabem de tudo. Elas precisam de homens e mulheres como Ananias, que são simples, que são anônimos, que não têm tanto reconhecimento, mas que se tornam dispostos e se colocam diante de Deus para levar essas pessoas, discipular essas pessoas, levar essas pessoas até Jesus, para que essas pessoas possam conhecer Jesus, e quem sabe podem ser grandes missionários, grandes pastores, pessoas que nós nem imaginamos, como eu já falei no começo, estão atrás na história de grandes mulheres, grandes homens e mulheres de Deus. Então, quando você se dispõe, existem pessoas que entram aqui nessas portas, sentam nesses bancos, que precisam de você, igreja. Precisam do seu. E aí, como é que você está? Como é que é o seu nome? O que eu posso fazer por você? Existem pessoas que você, quando abre a sua casa, no seu pequeno grupo, são pessoas que estão cegas, são pessoas que estão vivendo na escuridão, como Paulo estava vivendo, na escuridão dos 3 dias cegos, mas precisou de um homem como Ananias, obediente à voz de Deus, importantíssimo na obra do Senhor, que vai dizer, diante das suas objeções, que vai em direção ao apóstolo Paulo, mesmo com os seus medos, suas dificuldades, ele vai apresentar-se diante de Deus. Gente assim, como eu e você, que hoje nós muitas vezes não achamos que vai dar certo, mas a obra é de Deus, é Deus que faz a obra. O que você tem que fazer? Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu vou mesmo assim, com medo, cheio de perguntas, de como será, cheio de coisas, achando que do meu jeito não vai dar certo, mas ouvindo a tua voz, eu quero ir na direção da tua voz, eu vou fazer. Deus vai dizer para ele, vá, porque esse para mim é um instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ele vai sofrer pelo meu nome. As objeções de Ananias são objeções nossas.
São objeções minhas. Demonstra muitas vezes uma certa reprovação contra a pessoa de Paulo. A gente é assim, não é? Ah, mas esse cara é tão complicado. Essa pessoa é tão difícil. Ele podia pagar por todas as coisas que ele está fazendo. As nossas objeções são assim. São assim que nós apresentamos diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Paulo, quem é o Paulo, gente? Paulo é o último da categoria que podia fazer isso. Mas Deus precisava de um Paulo, gente. E muitas vezes você vai olhar para alguém aqui que no seu critério não é uma pessoa que deveria estar entre nós, ou ir no seu PG, ou fazer qualquer coisa, né, cristã, mas você fala, não, esse cara é muito complicado, mas é essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que precisa da graça de Deus, que é um Paulo. Que Deus usa a loucura dos homens com sabedoria, a despeito de tudo quanto nós pensamos. Deus não se enquadra em nossos pensamentos e perfis, porque Deus não está bitolado, ou Deus está fechado naquilo que nós pensamos a respeito do outro. Ele salva homens e mulheres quantos Ele quer, diferentes e pessoas que não aceitaríamos a princípio, contudo Ele aceita. Isso é uma obra tão magnífica que quando Ananias chega diante de Paulo, e aí ele vence a objeção, Paulo está lá, na casa de Judas, ele chega e fala, irmão Saulo. Sabe o que significa isso? Aceitação. Você era perseguidor, mas agora a gente é irmão. Agora você vai ver como é que é. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você vai sofrer também. Mas é uma bênção. Você vai ser um grande homem de Deus. Fala da aceitação, Deus. Aceitar, acolher, trazer, olhar com o olhar de Deus para o coração das pessoas. Ananias aceita. Agora Saulo já não é um perseguidor do evangelho, mas se tornaria um discípulo e perseguido do Senhor. Ele impõe as mãos, ele ora, os olhos de Paulo são obstruídos, caem como se fossem escamas dos seus olhos, as trevas cessam, acaba, ele começa a ver a luz, e depois que ele vê a luz, depois de receber a oração daquele homem de Deus chamado Ananias, a resposta dele é que ele se batiza. Quantas pessoas em trevas, quantas pessoas sem ver, quantas pessoas que precisam que você imponha as mãos, quantas pessoas precisam da nossa disposição, do nosso coração, da nossa atitude, quantas pessoas precisam que a gente vença as nossas indagações. Há muitas pessoas em trevas, mas o que nós precisamos fazer? Dispõe-te. Dispõe-te. Fique em pé. Dispõe-te.